Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Hoje com um assunto muito interessante, vamos falar sobre o tratamento das feridas. Feridas na pele. Vamos falar de um método a laser para evitar inflamações. Hoje também a gente fala sobre psoríase, uma doença inflamatória também da pele. Quais são as causas? Como tratar? E também temos o quadro Mitos e Verdades para a gente desmistificar o que é mito e o que é verdade sobre psoríase. Enfim, está começando! Pois muito bem, vamos lá. Hoje a gente conversa mais uma vez com a fisioterapeuta, está aqui conosco de novo, a fisioterapeuta Débora Úrsula. Bem-vinda, Débora, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui novamente. Alegria nossa. Vamos falar sobre o tratamento das feridas. É um assunto também da fisioterapia, né? Sim, as feridas elas são, falo que é a ponta do iceberg de uma série de problemas que está por baixo, né? Então, quando aparece uma lesão na pele, nosso corpo deveria cicatrizar essa lesão de forma muito rápida. E quando a pessoa, às vezes, tem alguns problemas de saúde, como diabetes, alguma doença autoimune, algum problema de hipertensão muito grave, alguma doença venosa nas pernas que o sangue não consegue retornar, ou alguma doença arterial nas pernas que não consegue nutrir o tecido de forma adequada, essas feridas aparecem e não cicatrizam de forma adequada. Com os idosos, isso passa a ser um problema mais sério, né? Um problema mais sério porque, além do envelhecimento que atrapalha a resposta das células a uma cicatrização, ainda existem algumas doenças que acometem essas pessoas e, além das doenças, existe um fator muito simples no idoso que é a desidratação. E grande parte dos idosos tem a pele muito desidratada por não ingerir quantidade adequada de água e nem fazer uso de hidratante, que é uma coisa simples. Então, qualquer pequena ferida fica difícil cicatrizar porque não existe hidratação adequada da pele. Lesão e ferida são coisas diferentes? Lesão é qualquer processo que acometa, por exemplo, se eu bato e fica um hematoma, isso é uma lesão. Para ser chamado de ferida, tem que ter o rompimento da pele. Se não tem rompimento da pele, é só uma lesão. Então, tudo pode ser chamado de lesão, mas para ser chamado de ferida é só quando tem rompimento da pele. Ah, sim. Então, aquele inchaço, aquele roxo, aquilo é uma lesão. É uma lesão. Às vezes a lesão é também interna, no músculo, né? No tornozelo lesionado, joelho lesionado. Pode acontecer. Quando você tem um estiramento, quando rompe alguma fibra, pega peso demais ou tem uma torção, isso é chamado de lesão também. E quando sai da pele para fora, aí é a ferida. Ferida. Normalmente, qual o tempo aceitável para uma ferida se resolver ali, para cicatrização? Geralmente, quando a gente tem um corte pequeno, com afastamento pequeno de pele, ele deve coagular e formar uma primeira camada de cicatriz entre 12 e 24 horas. É o tempo máximo aceitável para uma lesão pequena. Entre meio-dia e um dia inteiro. E um dia inteiro, para formar aquele primeiro coágulo que vai tampar e iniciar o processo de cicatrização daquela ferida. Se for uma ferida maior, então a gente coloca uma ferida com mais ou menos 3 centímetros, ela vai demorar em torno de 72 horas para conseguir formar essa primeira capa de cicatrização. E uma ferida muito extensa, para ela cicatrizar completa, formar uma nova pele, ela pode demorar de 3 a 6 meses para cicatrizar. Isso aí ia ser muito extenso, o que é? Muito extenso seria acima de 5 centímetros, é uma ferida muito extensa. 5 centímetros de afastamento da camada da pele. Então, um buraco de 5 centímetros. Sei, que é mais comum do que a gente pensa. Uma esfolada de joelho aí, né? Esses tombos aí de infância, né? São muito comuns terem mais de 5 centímetros até, né? Uma esfolada que é bem superficial, ela vai cicatrizar bem mais rápido, em torno de 1 semana a 20 dias consegue cicatrizar, mas uma ferida um pouco mais profunda e que são as feridas mais graves, que são aquelas que começam de dentro para fora, né? Então, você tem uma doença e começa uma lesão dentro do tecido e, de repente, a pele abre. Então, por exemplo... Não machucou em lugar nenhum. Não machucou em lugar nenhum. Por exemplo, uma ferida por pressão.
Uma pessoa que está deitada, acamada por muito tempo, ela fica deitada e o osso vai machucando a pele por dentro, ele começa a machucar por dentro. E de repente a pele abre. Então, é muito comum, chamado de escara, quando a pele abre, lá dentro tem uma ferida muito maior do que a que a gente está vendo por fora. Então, essas são as mais complicadas de cicatrizarem. As superficiais são bem mais fáceis. Ah, sim, porque tem que tratar numa profundidade que às vezes não dá nem para saber qual é, né? Exatamente. Interessante isso. Agora, nesse ponto, a gente entra para falar dessa especialidade da fisioterapia, que é o tratamento da ferida com laser. Isso. Hoje, na fisioterapia, a gente usa o laser de baixa frequência. A gente tem o laser vermelho e infravermelho, que vai atuar nas fases de cicatrização da ferida. Então, para a ferida cicatrizar, ela passa por uma fase inflamatória, que é uma fase que o nosso corpo solicita tudo aquilo para formar o tecido novo, colágeno, fibrina, tudo para formar tudo que tem ali por baixo da pele, a água, tudo. O processo inflamatório, ele comanda uma resposta do nosso corpo para trazer todos esses componentes. É um pedido de ajuda, né? Um pedido de ajuda. Venham todos, venham todos. E aí, de repente, quando acaba o período inflamatório, começa a fase de construção de todo o tecido, da pele, do colágeno, de tudo para cicatrizar aquela ferida. Coagula e depois vem aquela famosa casquinha. A casquinha. Que muita gente arranca. Olha quanto trabalho deu e muita gente vai lá e adora arrancar uma casquinha. E quando você arranca a casquinha, você chama o processo inflamatório de novo, vai atrasando a fase. E o que o laser faz? Ele consegue acelerar essa fase inflamatória, então ele faz com que ela aconteça mais rápido, ela consegue chamar todo o tecido que ela precisa antes, e aí ela começa o processo de cicatrização, de produção de colágeno, de pele, tudo de fibrina mais rápido e consegue cicatrizar mais rápido. Mas muito além disso, o laser nos propicia uma organização melhor desse tecido. Então, a gente faz, através da fisioterapia, a gente usa o laser e o movimento para a gente coordenar o crescimento dessa pele. Porque, às vezes, quando a pessoa tem uma ferida e a ferida é muito grande, cicatriza, mas fica cheio de pontos enrugados na pele, a cicatriz fica grossa, aderida. Isso tudo atrapalha a movimentação, atrapalha um tanto de processo no nosso corpo. Então, a gente consegue coordenar isso para a gente ter uma ferida de qualidade de pele melhor, uma ferida muito melhor organizada. É como se eu fosse fazer um rabo de cavalo no meu cabelo sem pentear. Então, ele ia ficar todo meio bagunçado e estranho. Agora, se eu penteio o meu cabelo antes de fazer o rabo de cavalo, ele vai ficar mais alinhado e comportado. É o que acontece com a ferida. Então, eu consigo alinhar todas as fibras ali e propiciar uma cicatriz muito melhor. Interessante. E falando sobre cicatriz, por que alguns machucados, algumas feridas deixam cicatriz, mas cicatriz para a vida toda, e outros machucados, consequentemente feridas, não deixam? Isso vai depender muito da profundidade, da competência do corpo da pessoa em promover aquela cicatriz. Então, quanto mais rápido o nosso corpo consegue promover aquela cicatriz, maior é a chance dela ser bem organizada. E depende também do que a pessoa faz durante o período de cicatrização, como está a nutrição, como está a nutrição da pele em volta, tudo isso é importante, como está a alimentação da pessoa. E em outra escala é preciso dar os pontos, os famosos pontos no machucado. Os pontos, eles nada mais é do que uma aceleração desse processo, porque ele consegue aproximar a pele e consegue promover o fechamento mais rápido, né? Então, em muitos cortes, dá-se o ponto para fazer essa aproximação. E hoje nós temos, assim, além dos pontos, várias tecnologias, né, de alguns curativos que conseguem aproximar a pele mesmo sem o ponto, alguns adesivos de cola, que eles chamam, né, uma cola especial para a pele, e a gente consegue favorecer isso também. Porque o que acontece com algumas feridas é que, por exemplo, se a pessoa faz uma cirurgia, ela dá o ponto, mas existe uma infecção, aquilo dali vai abrir de novo. E o que eu vejo, às vezes, na fisioterapia, por exemplo, é que muitos pacientes têm medo. Eu fiz uma cirurgia, dei ponto e eu não posso movimentar, porque pode abrir o ponto. E o medo da queloide, né?
e o medo de dar queloide. Então, quanto maior o processo inflamatório, se tem alguma infecção, maior é o risco de dar queloide, porque o queloide é quando seu corpo tem uma resposta inflamatória muito aumentada, porque ele não está dando conta. Então, ele está estressado. Ele está estressado. Ele começa a cicatrizar e alguém vai lá e arranca a casca. Ou então, teve uma infecção naquele lugar onde teve a ferida. Então, seu corpo está tentando chegar na fase de construção, mas ele não consegue porque ele tem que ficar inflamando o tempo inteiro. Aí ele fala, então vou fazer de qualquer jeito. Aí ele faz de qualquer jeito. Ele não faz de qualquer jeito, mas assim... Ele faz o queloide. A resposta é tão aumentada para tentar resolver, porque o nosso corpo não quer nada aberto, porque tudo que é aberto na nossa pele é um ponto de contaminação do meio externo. Então, pode entrar bactéria, pode entrar fungo, pode entrar algum verme por ali. E o nosso corpo não quer isso. Então, a primeira coisa que o nosso corpo quer fazer é fechar de qualquer forma para proteger. E se tem qualquer fator externo atrapalhando, ele responde muito mais. Então, o processo de inflamação vai ser exacerbado e não é porque vai ser de qualquer jeito, é porque ele está tentando a qualquer custo fechar. Então, ele responde mais do que deveria. E o laser, ele ajuda em todos esses processos aí que a gente está falando? O laser ajuda na modulação desses processos. Então, uma pessoa que tem uma resposta inflamatória reduzida para cicatrizar a ferida, o laser vai auxiliar nesse processo. Então, ele melhora a dilatação dos vasos, ele melhora a nutrição naquele local, porque ele faz vasodilatação e o sangue vai mais para aquele local para levar os nutrientes necessários para cicatrizar a ferida. Ele acelera o processo de inflamação e modula o processo de crescimento. Então, ele produz um colágeno, ajuda a produzir um colágeno de boa qualidade para formar aquele tecido ali. Porque são etapas, né? Preciso inflamar, depois é preciso cicatrizar. Nessa questão não dá para pular etapas, né? Não dá para pular etapas. E depois que ele cicatriza, ele precisa de epitelizar. Então, ele forma uma pele muito sensível. E essa pele, ela vai sendo readequada, ela vai se tornando uma pele como a outra pele que já existe ali naquele local, né? Então, ele precisa de modular essa pele para que seja uma pele resistente, porque senão fica uma pele muito sensível e qualquer encostadinha, qualquer coisa, isso vai ferir novamente. A gente está com laser aí, vamos mostrar, é um aparelho, a princípio, simples, Débora. É um aparelho simples, ele tem aqui o laser vermelho e infravermelho, e ele é uma coisa indolor, e alguns pacientes sentem algum calor muito, muito pequeno e ele funciona, ó. Vira para cá, aí. É uma luz vermelha, eu coloquei no vermelho para ficar mais fácil de visualizar e que ela funciona de maneira, ela consegue penetrar. Mostra de novo pra gente, por favor. A gente só vai fechar isso aí, ó. Tá. Ela pulsa? Ela não pulsa, ela é contínua e ela consegue penetrar até aproximadamente 5 centímetros de profundidade no tecido. Então, ela consegue atingir camadas mais profundas. E ela pode ser azul também? Tem luz azul, mas o objetivo da luz azul, ele é mais para inflamação. Sim, sim. Agora, em que escala o laser está sendo usado na fisioterapia com esse intuito? Porque essa luz vermelha aí, ela também é usada nos processos inflamatórios de torção, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro. O laser ele já é utilizado na fisioterapia há muito tempo, né? Houve um período aí em que o laser estava sendo subutilizado e hoje ele tem voltado, né? Um grande desafio é que, assim, os fisioterapeutas não têm a competência completa para cuidar da ferida toda, né? Então, nós utilizamos o laser como recurso, mas a pessoa tem que fazer um curativo adequado, uma limpeza adequada da ferida e tem alguns profissionais da fisioterapia que ainda não conseguem trabalhar com outros profissionais, como o enfermeiro, por exemplo, para fazer todo esse tratamento. Então, hoje em Belo Horizonte, nós temos poucos locais em que fisioterapeutas utilizam a laser terapia para tratar ferida, devido a essa barreira do tratamento da ferida como um todo. Sei. E eu queria perguntar sobre essa ferida que você disse, né, que surge sem um trauma, a gente já entendeu aqui, é uma pressão do osso de dentro para fora, normalmente, tá apitando.
É. Ele está apitando. Ele apita... É porque... Não, ele desligou. Ele desligou. Descansou um pouquinho. Então, Débora, essa ferida que surge sem o trauma externo, mas com uma pressão interna, a famosa escara, ou até também uma manifestação de veias, alguma coisa ligada a diabetes, é sempre complicado? É um sinal de alerta importante? É um sinal de alerta muito importante, principalmente as doenças, as feridas venosas, né, relacionadas às veias. Elas são feridas que às vezes o paciente fica 20, 30 anos com a mesma ferida sem fechar completamente, ou então uma ferida que fecha e de 3 em 3 meses aquela ferida se abre. Isso é muito comum na nossa população e as pessoas consideram que isso é normal. Não é normal, tem tratamento e tratamento eficiente. Então, eu já peguei pacientes com feridas relacionadas às veias e que a ferida abria pelo menos 3 vezes ao ano. E hoje o paciente conseguiu... Com dor? E dói? Dói muito a ferida venosa, ela é muito dolorosa. E o paciente hoje melhorou a pele, então eu consigo com o laser não só cicatrizar a ferida, mas eu pego uma pele que está ruim e eu consigo melhorar aquela pele para que aquela ferida não abra novamente. E aí com hidratação, dando elasticidade a ela, né? Exatamente. Agora... A gente faz liberação miofacial, né, que é liberar essa cicatriz mesmo e promover uma qualidade melhor, assim, uma movimentação. Que a nossa pele, ela precisa toda de movimentar. É como se a gente, não sei, quando a gente pega um peito de frango, ele tem aquela pelezinha fininha por cima dele e nossos músculos todos são recobertos por aquela pelezinha que chama fáscia. E a gente precisa dela para deslizar. Quando a gente tem uma cicatriz grudada, ela gruda aqui. E se eu faço isso, eu grudo a minha roupa aqui, ela fica enrugada para mais um tanto de lugar. E acaba que eu perco movimentação de um monte de parte do meu corpo por conta disso. E tem um processo de dor aí também? Tem gente que sente dor, tem gente... Às vezes eu tenho uma cicatriz no braço e eu tenho dor nas costas. Que a dor nas costas é gerada pela cicatriz do meu braço que acaba puxando e forçando um músculo que não deveria e me gera dor nas costas. Que interessante isso, hein? Agora, todo o processo que você disse da inflamação que começa, né, da parte externa para a parte interna, aí inflama, aí tem a casquinha, e aí depois todo o processo para fechar e para a pele voltar a ser íntegra. Quando o machucado vem de dentro, como é que esse processo acontece? Como é que chega lá na ponta? Aí, na verdade, quando vem de dentro, a gente cicatriza de dentro, né? Então, a primeira coisa é saber por que essa ferida apareceu aqui. Porque se a gente ficar tentando tratar a ferida sem saber a causa que ela apareceu, então se foi uma ferida por pressão, porque o paciente fica só deitado, se eu não tirar a pressão daquele lugar, a ferida não vai fechar. Se é um paciente que tem diabetes, se não controlar a glicose dele, aquela ferida não vai fechar. Se é um paciente, às vezes, que tem a doença das veias, por exemplo, se eu não ajudar esse sangue a retornar, fazendo uma compressão da perna desse paciente, não vai cicatrizar a ferida. Se eu tenho uma falta de sangue por uma obstrução da artéria, eu tenho que resolver essa falta de sangue para eu conseguir cicatrizar essa ferida. Então, a primeira coisa é saber por que essa ferida apareceu e resolver a causa. Junto disso, a gente começa o processo de cicatrização. Como ela é uma ferida profunda, ela vem cicatrizando de dentro para fora. Então, não cresce pele enquanto eu não tenho um tecido para a pele grudar, porque a pele precisa de se ancorar. Então, vai crescendo um tecido rosado, muito bonito, de dentro para fora na ferida. E quando esse tecido está bem rosado por cima, que a pele começa a crescer e fechar. Tem outras feridas também de erisipela, ela também vem de fora para dentro? De dentro para fora, aliás? A ferida da erisipela, geralmente, ela vem de um processo infeccioso. Então, às vezes tem, assim, um arranhãozinho na perna, então, um pernilongo picou e alguma bactéria entra por ali e infecciona a perna. Então, aquela infecção que gera a erisipela. Eu queria fazer um alerta aí para os diabéticos, né? Nós temos uma população absurdamente alta, preocupante de brasileiros com diabetes, né? Então esse é um alerta muito importante para essas feridas que são causadas também por um processo dessa doença terrível, que é esse processo inflamatório que é a diabetes, né, Débora? Diabetes é uma doença silenciosa e muito grave, né? Porque a pessoa não percebe que a glicose está elevada e a glicose elevada ela vai inflamando lá dentro e gerando
um machucado mesmo em várias partes então, do corpo. Sobre isso que eu queria te perguntar, porque se você fala, né, a pessoa, o paciente, o idoso, a idosa está ali parado na cama, tem um ponto de contato, né, da imobilidade que vai causar a ferida. Mas no diabetes, não tem, pode ser em qualquer lugar do corpo? Geralmente acomete as pernas. Ou então, se a pessoa tem a glicose muito alta e ela tem uma ferida em qualquer lugar por um trauma, essa ferida vai ter um processo de cicatrização mais lento. Sim. Mas geralmente quando aparece espontânea, porque a diabetes, ela vai inflamando a artéria. Então ela entope a artéria da perna. E aí começa a faltar um pouco de sangue na perna. Além disso, ela lesa os nervos periféricos e reduz a sensibilidade. Então a pessoa fica mais fácil de machucar, porque ela não tem sensibilidade nos pés, por exemplo. Então, às vezes, vai fazer uma unha, tira a cutícula e ali aparece uma ferida. E ela nem sentiu dor, né? Nem sentiu dor. A gente sempre alerta para o cuidado do pé diabético, né? Volta e meia a gente fala aqui da necessidade do diabético usar meias brancas, né? Na rotina. Sim. De sempre, para perceber se tem algum sangramento, um machucado, porque não percebe, Não né? percebe, né? Às vezes sai alguma secreção, alguma coisa e a pessoa nem percebe. Quando vê, já está muito mais grave, né? E acontece em muitos casos de amputação de dedos, né? Muito. E a gente consegue, às vezes, pegar a ferida no estágio inicial e conseguir cicatrizar aquela ferida com outros recursos, né? Então, assim, ajudando o paciente a resolver a causa e, além disso, acelerando o processo de cicatrização. Então, já tive vários pacientes com feridas nos pés, que processo de difícil cicatrização, risco de amputação e que a gente consegue cicatrizar com isso laser? Com auxílio do laser. Muito bem. Débora, Úrsula, muito obrigado pela sua participação aqui. Informações muito úteis. Volte sempre. Um abraço, doutor Marcos. Obrigada. É uma conjunção boa, né, de uma fisioterapeuta com um cardiologista e clínico geral que ajuda a saúde de muita gente, né? Isso é muito bom, poder contribuir, né? Estou à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Volte sempre. E no próximo bloco a gente continua falando sobre pele. A gente agora vai receber uma dermatologista e a gente vai falar sobre psoríase. Aliás, a Débora pode até me confirmar. Vamos conversar com ela também, com a dermatologista, mas a Michele Diniz, né, que vai estar aqui. Mas o laser também pode ser utilizado no tratamento de psoríase, né, Débora? Pode, o laser pode contribuir porque ele acaba melhorando, né, diminuindo a inflamação de quem tem psoríase, que é uma doença autoimune com fatores inflamatórios muito altos, né? O laser consegue auxiliar nesse tratamento. Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta.